iniciando com processos de separação de misturas. Então, vejamos o que temos aqui. Temos a filtração, também chamada de filtração simples, que é o processo que a gente faz no dia a dia, inclusive com café. Então, o que você tem na filtração? Você tem um funil, você tem dentro um papel de filtro, e esse mesmo papel que você usa para filtrar café, alguns fazem numa espécie de funil de plástico e vem um filtrozinho dentro que você pode usar como material para filtrar o pó. Aqui eu tenho uma mistura. Essa mistura é uma mistura sólido-líquido e ela é uma mistura heterogênea, ou seja, o pó não está bem dissolvido na água. Porque se for mistura homogênea, não vai filtrar nada. Por exemplo, você colocar água e sal aqui, está bem dissolvido, vai passar tudo. Como o café, por exemplo, não se dissolve bem assim na água, ainda fica o pó ali misturado com a água, ele vai reter o pó. Então, o que acontece? Você coloca aqui dentro do funil, usa-se um bastão para evitar que a água derrame, você escoa a mistura aqui e ela escorre pelo bastão, um bastão de vidro, e é recolhido no becker. Então, eu tenho líquido separado e eu tenho sólido retido aqui no meu filtro. Essa é a chamada filtração. Isso aqui é uma montagem de laboratório, que por enquanto a gente não vai ter, ok? Tá aí o exemplo também do nosso cafezinho. Eu tenho também outro processo chamado de decantação. Decantação, pessoal, eu tenho uma mistura tipo água e areia, ok? Então tá tudo muito misturado aqui. Eu deixo em repouso. O que acontece? Por ação da gravidade, as partículas não dissolvidas, pode ser areia, pode ser outra coisa também. As partículas não dissolvidas vão sedimentar por gravidade. Sedimentou aqui, eu posso retirar o que eu chamo de sobrenadante, que é esse líquido que está aqui em cima. Fica acima do meu sólido. Okay? Eu tiro aqui, da mesma forma que eu tirei ali eu escoei a minha mistura da filtração simples, e eu tenho. Posso ter a sifonização também, que é recolher aqui por diferença de pressão, recolher um sobrenadante de um becker, de um frasco para o outro. Essa aqui é a decantação. E para finalizar, nós temos a destilação. De maneira geral, a destilação serve para separar misturas homogêneas, como por exemplo água e sal, ou para livrar a água da torneira que a gente tem dos sais minerais. Então vamos usar o exemplo aqui da água da torneira. Se você pegar a água da sua torneira aí, você vai ter nela vários sais minerais, que você vai ter o sódio, chamado de Na+. O motivo desse mais aqui a gente vai ver mais adiante, né, no segundo ou terceiro bimestre. Você tem o cálcio, que é o Ca2+, isso aqui são íons, são sais minerais. Você tem o potássio, você tem vários sais, bicarbonato, enfim. Esses sais, eles estão dissolvidos na minha água da torneira. Eles estão aqui, ó. E pode incluir aí vários. Poderia ser sal de cozinha dissolvido, partículas, enfim. Tudo que é gororoba tem aqui, né? A água vem da torneira, às vezes não vem muito bem tratada, tem o cloro também dissolvido. O que eu quero? A minha água da torneira tem tudo isso aqui, ó. Então é a minha água da torneira é a água, H2O, molécula da água, mais toda essa gororoba de sais. Eu quero separar a água disso aqui. Ela está toda misturada aqui. Então, o que eu faço para separar? Eu aqueço aqui a minha mistura, a minha água da torneira. Esse sistema é um sistema que eu tenho um termômetro para controlar a minha temperatura.
Eu tenho uma rolha que fecha essa boca aqui, então não sai nada por aqui. E aqui, o meu vidro tem uma espécie de um gargalo aqui, uma haste, que se encaixa nesse tubo aqui. Okay? Então aqui eu tenho o balão de destilação e esse tubo aqui eu chamo de condensador. Condensador é o seguinte, ele tem um revestimento de vidro interno, um tubo de vidro interno, e por fora dele tem um outro tubo com a saída para a mangueira. Então, veja você, tanto que é interessante. Eu vou ferver a água aqui, a água vai evaporar, o vapor de água vai entrar aqui, vai ficar o vapor de água no tubo interno, de cor branca aí, ó. Então, a água vai ficar aqui dentro. Ou melhor, água e vapor, né? Que está saindo daqui, que está fervendo. Por fora desse tubo, eu tenho água circulando, água da torneira, água a temperatura ambiente. Então, a água entra aqui, circula por toda essa estrutura. Lembra que o tubo interno só tem vapor de água, não tem água líquida, né? A água líquida fica por fora. A água líquida vai resfriando esse vapor. Esse vapor, ao resfriar, vai virando essas gotículas, você pode ver aqui, ó, gotículas de água que vão sendo gotejadas aqui. Então, veja, quando eu imprimo temperatura aqui, esses sais não evaporam, eles ficam retidos aqui no fundo do meu frasco. O que evapora é só a água. Esses sais aqui tem uma temperatura para derreter, para evaporar muito alta. Então fica o sólido aqui, que são os sais minerais, e o vapor de água entra pelo tubo do meio, se condensa, que é passado do estado vapor para o estado líquido, e goteja aqui. Eu tenho a minha água pura, ou chamada também de água destilada. Água destilada. Destilada porque sofreu o processo de destilação. Então aqui nós temos aqui eu troquei aqui, ó, que fala de saída de água do resfriamento, mas pode ser o contrário também, né? Não tem problema. O importante é que a água tem que circular aqui dentro, ok? Ela tem que, no caso, ela pode sim entrar aqui, ela circula e sai lá por fora. Beleza, galera? Então é isso aí, essa parte de processos de separação de misturas. Então, alguns componentes aqui, garras de ferro, tela de aquecimento, revestida de amianto, uma tela que aquece, e ela não vai derreter, não vai se desfazer. E aqui eu tenho meu suporte de ferro. Então, nós vimos 3 processos, basicamente, e são os principais. Existem mais processos, bem detalhados, só que a gente vai ver, por enquanto, esses aqui. Eventualmente, em exercício, nós vamos mencionar outros, fazer alguma pesquisa. Continuando, pessoal, nós vamos ver agora o que chamamos de substâncias simples. São aquelas formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, o gás hidrogênio, ele é composto de 2 átomos de hidrogênio. Então, só tem hidrogênio na minha molécula, no meu composto. Então, a substância é simples. Molécula é o nome que descreve a substância química. Por exemplo, molécula de água. Essa é a molécula de água. Molécula de nitrogênio. Gás nitrogênio. Essa é a molécula. É o símbolo que descreve a substância. Então, por exemplo, o oxigênio é 2 oxigênios. O ozônio é o O3, substância simples também. Então, elas são formadas por átomos de um mesmo elemento. A água já não é a substância simples, porque tem oxigênio e hidrogênio. Então, tem que ter o mesmo elemento. Substância composta é o contrário. Átomos ou elementos diferentes. Veja a água. Hidrogênio, oxigênio. Veja o gás carbônico, oxigênio e carbono. Então, tem mais de um elemento diferente aqui. Okay? Então, essa é a diferença entre substância simples e composta. Simples de um mesmo elemento, composta são formadas por elementos químicos diferentes.
Então, resumindo o que nós temos visto até agora, nós temos a matéria, pode ser homogênea ou heterogênea, fluxograma de gravação. Aqui eu tenho substâncias puras, né? Ou misturas. Substância pura é uma substância só, com a água que a gente viu na destilação. É pura por quê? Porque só tem água. Okay? Mistura homogêneas ou soluções são aquelas misturas que a gente viu lá no início, água e sal, água e açúcar. As substâncias puras, eu posso ter substâncias simples, como oxigênio, ou posso ter uma composta como a água que a gente viu. Né? E dela nós temos os chamados elementos químicos. Né? Beleza, pessoal? Galera, agora vamos ver as chamadas transformações. Transformações físicas do estado de agregação da matéria. Okay? Então, nós temos aqui o estado sólido, o estado líquido e o estado de gás. Né? Então, veja bem, o estado sólido eu chamo, na passagem dele para o líquido, eu digo que é uma fusão, ok? E do líquido para o vapor, eu digo que é vaporização. Do líquido voltando para o sólido, eu digo que é solidificação. Do vapor voltando para o líquido, eu digo que é liquefação ou condensação. E do sólido para o gás ou vapor, o sólido para o gás ou vapor e o contrário, na verdade, você tem a chamada sublimação. Ok? Tanto faz. Ida ou volta. Beleza, pessoal? Então, nós chegamos aqui ao final dessa parte. Eu quero que vocês façam aí um desenho dessa estrutura aqui, mostrando essas passagens aqui de transformações, ok? E eu quero que você também desenhe, ok? Deixa eu limpar aqui. Desenhe o processo de destilação, ok? Faça um esqueminha aí reproduzindo esse processo aqui. Essa é a atividade para hoje. E na próxima aula a gente já entra em exercícios mais específicos. Ok? É isso aí e até a próxima.